muito tempo eu desejo abrir esse espaço para contar histórias que sejam, no mínimo, inspiradoras. E eu estou muito feliz de começar recebendo um convidado que tem um talento absurdo e que vem conquistando espaço no caminho da arte. Eu recebo agora, com muita alegria, Marçal Siqueira, ele que é bailarino, coreógrafo, professor e que tem feito sucesso em grandes palcos com espetáculos como Luther King. Marçal, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Conta pra gente qual é o seu papel em Luther King. Oi, Juliane, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de abrir esse espaço, né, para poder compartilhar um pouquinho da minha história e a gente bater um papo sobre as experiências, né, que essa vida artística traz. Luther King o musical é o meu terceiro musical, eu tô fazendo parte como elenco e inaugurando como coreógrafo no meio dos musicais. Então eu acho que Luther King ganhou um espaço especial no meu coração por conta disso. E foi um processo muito intenso, mas muito gratificante. E tem sido uma temporada de muito sucesso, graças a Deus. Agora, você, nesse musical, não tem apenas o papel de fazer parte ali de todo o elenco, você prepara os bailarinos que estão no palco. Exatamente. Além de fazer a minha função como elenco, né, também estou nos palcos. Eu tive a honra de fazer parte da equipe criativa, então eu pude gerir esse espetáculo junto com uma equipe muito talentosa, e assumir esse desafio que é coreografar um show de teatro musical, um espetáculo de teatro musical. Então, essa é a minha função atual e eu atuo também como dance captain, que é uma função que além de coreógrafo, como eu disse, e elenco, o dance captain ele mantém o show em dia ao longo da temporada. Então, a minha função também é trabalhar com as substituições eventuais no show, manter o trabalho refinado, limpo, assim como fizemos no início, sabe? Manter isso em dia para que o show sempre tenha uma qualidade constante. É uma espécie de gestão artística Exato. minuciosa do espetáculo. Exatamente. Os olhares precisam estar muito atentos o tempo todo, porque como eu tô no show, eu não consigo assistir o show sempre, como público. Então, é uma função acumulada de estar no show, mas os olhares sempre atentos para entender o que precisa de manutenção, enfim, fazer essa gestão toda do show, que é um super desafio, mas eu acho que o nosso olho vai ficando cada vez mais calibrado para isso. Exatamente, nós não fazemos ideia, né? Quando nós estamos assistindo um espetáculo, a gente não faz ideia do trabalho que é feito não apenas nos bastidores, mas exatamente ali, em cima do palco, para que o espetáculo seja refinado. E esse trabalho é você que faz. Qual é o desafio? Como é dar conta de tudo isso estando junto com todo o elenco ali no palco? Olha, eu acho que o maior desafio de tudo é auxiliar o elenco, auxiliar os meus colegas de trabalho a manter essa constância do trabalho, né? Porque, como qualquer outro trabalho, a gente acaba entrando numa rotina, fica muito automático. O nosso trabalho, ele é muito repetitivo, né? E às vezes em temporadas muito longas, de 5 meses, 6 meses, musicais na Broadway que ficam às vezes mais de 20 anos em cartaz, por exemplo. Eu acho que o desafio de todo dance captain e de todo artista de teatro musical é, é vencer essa barreira de sempre estar no automático, de buscar novos estímulos. Então eu acho que como dance captain, a pessoa que está à frente dessa manutenção do show, eu acho que esse é o maior desafio, de fazer com que as pessoas entendam a importância de não cair sempre nesse automático para que o público tenha sempre experiências muito incríveis, né? Marçal, e você está falando de um desafio que, na verdade, faz parte da vida. Nós corremos o risco no dia a dia, seja qual for a nossa função, o risco de cair no automático, de Sim. não se dar conta do que efetivamente nós estamos fazendo. E isso você tem que fazer de forma muito brilhante, né? De forma, como você disse, muito calibrada ali em cima do palco. Tem que ser um olhar assim biônico. Sim, eu tenho algumas pessoas que às vezes me ajudam gravando vídeos, então eu tenho
a equipe residente do teatro muitas vezes me ajuda quando eu preciso assistir alguma coisa e não consigo estar no público, porque estou no palco. Essa pessoa grava e eu consigo assistir os materiais em casa, consigo entender um possível problema, uma possível coisa para solucionar. Mas eu confesso que é um super desafio. Mas eu acho que acostuma, sabia? Eu acho que a gente vai ficando com um olhar muito mais atento. E isso também não me deixa cair no automático. Porque como elenco, eu também posso entrar nesse lugar que é perigoso. E com essa função de coreógrafo e também de dance captain, o meu olhar está sempre atento sobre o show todo. Então eu acho que isso é muito legal. É buscar a excelência. Sim, o A tempo todo. cada espetáculo, a cada apresentação, a excelência. Exatamente. A gente sempre fala que é, o público tá ali naquele dia. Eu não sei quando essa pessoa vai ter a chance de assistir novamente. Então talvez aquela seja a única experiência que ela vai ter dentro de um teatro, dentro daquela peça. Então a gente precisa fazer com que essa experiência seja memorável. Então a qualidade técnica ela é imprescindível, né? Agora, é incrível, porque quando a gente assiste um espetáculo, especialmente se for um grande espetáculo, você olha para aquele elenco, os bailarinos todos atuando com perfeição, e você imagina, quem é que está administrando tudo isso? Nós já vemos grandes profissionais. Mas eu quero dar alguns passinhos para trás, olhar um pouquinho para a sua história, Marçal, e mostrar para o público quem é esse profissional que tem feito sucesso nos palcos, que tem se tornado cada vez mais expoente no cenário artístico nacional. Mas eu quero falar um pouquinho da sua história. Você hoje está brilhando em São Paulo e a tendência é ir para outros lugares ainda maiores. A gente torce por isso. Mas você nasceu no interior do Paraná, você é de Maringá, é pé vermelho. E eu quero conhecer essa história. Quando foi que o Marçal Siqueira, artista bailarino, onde foi que nasceu? Porque eu sei que não foi na escola pequenininho. Pois é, eu tenho muitas recordações da época da escola, inclusive da época que eu não me apresentava. Fui para a escola muito cedo. Os meus pais já trabalhavam, então acho que com 4, 5 meses eu já ia para a escola. E sempre tem apresentação de final de ano, aquela coisa de escola, de pré-escola, né? E eu acabava me envolvendo nas apresentações, minha mãe investia nos figurinos, em tudo para que eu pudesse me apresentar. Só que chegava na hora, nada acontecia. Eu simplesmente ou ficava parado ou chorava. Eu tenho registros de estar no colo da professora durante a apresentação toda e minha mãe ficava muito brava até, porque ela falava, eu invisto, Frustrada. exatamente, eu invisto. Hoje as coisas são mais acessíveis, mas naquela época, investir talvez em um figurino não fosse tão simples assim, para que eu pudesse me apresentar. E eu era muito tímido, eu não conseguia desenvolver. Eu ensaiava, eu participava, às vezes nem a professora sabia explicar. Ela falava, nossa, ele ensaiou, ele participou de tudo, mas chegava na hora, eu simplesmente paralisava. É verdade que você chorava e não ia para a apresentação? Chorava, chorava. Às vezes ficava no colo da professora a apresentação toda por não conseguir me apresentar e chorando, e minha mãe tentando registrar, meu pai sempre estava com uma câmera tentando registrar, mas os registros que eu tenho dessa faixa etária, assim, são sempre chorando ou sempre paralisado assim no palco. E não era nenhum espetáculo, assim, uma apresentação em que você figurasse como ali o aluno principal da apresentação. Eram aquelas apresentações coletivas. Dia dos Pais, das Mães, Exatamente. Dia dos Natal. Pais, Natal, Páscoa, às vezes alguma data comemorativa mais temática eles faziam também, mas eu não tinha destaque nenhum nessa época. Eu ficava como todos os outros alunos, mas eu acho que com essa timidez eu acabava chamando mais atenção do que se eu fizesse de fato a apresentação, porque os pais me viam chorando e no colo da Fugindo do professora, espetáculo. exatamente. Eu não sei explicar o que acontecia, mas simplesmente não ia. E você tem lembrança do que você sentia, de como você se sentia naquele momento e que fazia com que você saísse de cena? Eu tenho algumas memórias distantes, assim. Eu lembro de olhar para as pessoas e sentir vergonha mesmo. Ainda que eu soubesse tudo que eu precisava para apresentar, eu lembro de sentir timidez, assim, de olhar para as pessoas e, e perceber que elas estavam me olhando e esperando que eu fizesse algo. Então eu acho que isso me travava um pouco.
Talvez também por estar com figurino e se sentir um pouco exposto, né? Ainda muito novo, a gente não, acho que não consegue lidar com tudo isso, né? Mas em resumo, assim, você tinha vergonha. Tinha Você vergonha. era a timidez Timidez, que exatamente. barrava. Eu acho incrível falar sobre isso, porque muita gente me pergunta, né? Como é que eu faço para vencer a timidez? Ou senão a desculpa, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo, gravar vídeos, dar uma entrevista, ir para um palco, eu não consigo conversar com as pessoas porque eu sou tímido. E eu sempre falo, gente, a timidez não é barreira para você se expressar, seja verbalmente, numa conversa, né, na comunicação, seja artisticamente. Então, nós temos muitos artistas que venceram a timidez ou que ainda são tímidos, mas ainda assim se permitem, né, de alguma maneira expressar a sua arte, a sua voz, o seu pensamento. E hoje, né, como é que você ainda se considera um tímido? Olha, eu acho que hoje não mais. Eu acho que com a frequência, o hábito de estar no palco, eu acho que hoje eu sou uma pessoa quase nada tímida. Eu sempre fui muito comunicativo, né? Depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui vestindo essa personalidade de me comunicar com as pessoas. Sempre gostei muito, sempre tive muitos amigos. Então, eu acho que a timidez ficou nessa fase da minha vida, quando eu era bem mais novinho. E em que momento você deixa de ser essa criança tímida que fugia das câmeras, dos palcos da vida e você decidiu encarar os holofotes? Você se dispôs a estar num outro papel. Eu acho que depois de alguns poucos anos dessa minha fase tímida, eu parece que eu peguei gosto pela coisa. Tanto que se você comparar os registros de muito novinho e registros de 2 ou 3 anos depois, é uma diferença gritante. Porque parece que eu peguei gosto. E aí, nesse momento, eu comecei a participar de tudo na escola. Já fui Papai Noel no Natal, então era uma coisa que eu tinha destaque, era só eu. Então, Você era o personagem exatamente, principal. eu entrava e cumprimentava as crianças, os pais, nos eventos da escola, fui noivo na festa junina. Então, a partir desse momento, eu comecei a gostar de participar de tudo. E aí, acho que minha mãe até tinha mais gosto de investir, porque ela falava, agora tá dando resultado, né? E é literalmente, né, você se dispor a exercer outros papéis, Sim, ainda que temporários, né? Mas você simplesmente se dispor a sair de um lugar, de ocupar um espaço para ocupar outro espaço. exatamente. E a escola, eu acho que eles entenderam e conseguiram me ajudar nesse processo. Eles me aproveitavam muito. Então, sempre que tinha algum evento, alguma coisa, o Marçal vai fazer alguma coisa. Então, eu sempre tinha espaço, sabe? Então, que seja ler um poema na formatura do ensino infantil. Eu tava lá. Então, eu já gostava de falar, de me expressar. Então, eu acho que a escola, na época, conseguiu começar a extrair um pouquinho desse lado artístico e aí eu fui E você se montando. permitiu também, né? Sim, com certeza. Eu acho que a partir daí eu comecei a sentir que aquilo me tocava de uma forma diferente. Comecei a perceber que existia uma predisposição para isso, sabe? O Marçal, e eu lembro, né, de você mais jovem empreendendo. Eu me lembro que você teve um comércio aqui em Maringá, você é, era ali um empreendedor, tinha um café, né? Mas em que momento esse empreendedor decidiu lançar o olhar para o meio artístico? Eu sempre falo para as pessoas que eu nunca consegui me desligar da arte em momento nenhum. Ainda que na minha mente eu pensasse talvez em fazer outras coisas e talvez criar alternativas por conta do próprio medo, né? A gente sabe que a vida artística ela não é tão simples quanto parece, né? Quando a gente enxerga os palcos, os holofotes, nem sempre a vida artística se resume a isso. Então eu acho que no fundo eu tinha um pouco de medo de encarar essa vida, mas no meu subconsciente eu acredito que em nenhum momento eu conseguiria abandonar isso para viver outra coisa. Então,
Acho que depois, quando a gente termina assim o ensino médio, a gente tem aquela fase, o que eu vou fazer da vida, né? E eu cheguei a pensar em outras coisas, cheguei a pensar em outras alternativas, mas eu nunca consegui me desprender da arte. Isso sempre foi muito forte dentro de mim, então é, eu acho que eu nem sei dizer exatamente quando foi que eu falei, não, agora eu vou viver de arte. Eu acho que isso sempre foi um desejo no meu coração e ele simplesmente aconteceu, as outras coisas foram ficando no caminho, e eu, graças a Deus, hoje vivo 100% da arte, graças a Deus por isso. É incrível você falar assim que houve um momento em que aconteceu. Você sabe dizer qual foi o momento em que aconteceu? Porque você estava ali no cenário da escola fazendo aqueles trabalhos, depois você foi para uma companhia de teatro. Como é que esse fruto foi amadurecendo? Quando eu senti que eu tinha pego gosto pela coisa, eu já estava no ensino fundamental também, né? Eu já tinha feito toda essa história que eu te contei na educação infantil. E me mudei de escola, fui para uma outra escola, né, à medida que eu fui crescendo. E nessa escola sempre tinha trabalhos que os professores passavam, faça uma paródia, faça uma peça de teatro. E nesse momento eu falei, nossa, isso é legal. Eu me lembro de na quarta série, a professora passou um trabalho para que a gente escrevesse uma peça de teatro. Fizemos um grupo, né? Ela dividiu a sala em grupos. E eu escrevi uma peça. Eu misturei várias histórias da infância, dos contos de fada, assim, em uma peça. Então, Chapeuzinho Vermelho com Peter Pan, eu fiz uma bagunça nas histórias onde todos os personagens se encontravam. E eu lembro que escrevi o texto, chamei os amigos, falei, ó, você vai ser essa pessoa, você vai ser aquele. Meio que dirigi o meu grupo, e quando eu me apresentei, a professora falou, nossa, você tem jeito pra isso. Isso na quarta série. E aí comecei a buscar algumas coisas fora da escola, apesar de logo na sequência ter um grupo fixo na escola de teatro, a gente fazia peças em vários eventos na cidade, na escola também. Eu fui buscar fora, então estudei teatro um tempo no Sesc aqui em Maringá. É, e logo depois já fui pra dança. Eu já nessa época fazia algumas coisas, alguns workshops, algumas aulas, mas nada muito regular. Eu estava mais vivendo o teatro na escola. E aí, quando eu entendi que isso também poderia ser um caminho, porque eu sempre fui apaixonado por musicais, e a dança então caminhava junto com o teatro. E aí comecei a buscar aulas e, enfim, não tinha. Mas até ali você não dançava Não ainda. dançava. Não dançava. Assim, dançava de brincadeira, não tinha nenhuma técnica, nada. Era o que eu via no YouTube, o que eu via na TV, nos musicais infantis, era isso que eu tinha assim como referência, mas eu não dançava absolutamente nada. Se você vê vídeos assim, você fala, nossa, aconteceu um milagre, porque não dançava E absolutamente em nada. que momento a dança entrou na sua vida? Eu lembro que eu fazia teatro aos sábados no Sesc, e eu conheci um grupo na época que se encontrava aos sábados. E era um grupo que sempre foi uma grande referência para mim aqui na cidade, o Grupo ADT, Arte de Transformar, uma companhia. E eles abriram um teste, uma audição assim para novos integrantes. E eu lembro que a idade mínima era 16 anos, mas eu tinha 11, 12 na época. Mas eu falei, não custa tentar. Fui na sede do grupo, né, no espaço físico deles, para uma reunião e participei da reunião. E aí eles me aceitaram com aquela idade. Eu falei, nossa, que legal, não imaginava que isso poderia Você acontecer. já começou quebrando regras. Exatamente. E eu tinha uma amiga que já participava desse grupo, ela falou: "É sua cara, você precisa participar, você vai amar". Eu já tinha feito algumas aulas nesses workshops que eu comentei com você. Eu participei de alguns desse grupo, inclusive. Então eu meio que conhecia as pessoas de vista e admirava muito. E aí, quando eu fui para essa reunião, conheci esse grupo mais de perto e comecei então a frequentar os ensaios. E nessa época, os ensaios aconteciam no mesmo horário do teatro. Então eu precisei escolher naquela época o que eu ia fazer, o que eu ia dar mais foco, mais prioridade. E aí eu comecei na dança, assim, de uma maneira bem mais efetiva. Acabei saindo do teatro nessa época e comecei a frequentar esse grupo, a participar das reuniões, dos ensaios, das apresentações. E aí foi quando eu comecei dentro, de fato, dessa jornada na dança. E ali você se encontrou. Ali eu me encontrei. Nossa, eu lembro até hoje a sensação de estar num grupo com pessoas mais velhas que eu. As pessoas eram bem mais velhas que eu era a pessoa mais nova do grupo.
e de observar tudo aquilo. E era um grupo que fazia apresentações anuais no Teatro Calil Haddad, né? No Teatro Marista também, que são teatros grandes da cidade. E sempre que eu subia naquele palco, eu falava, meu Deus, é isso, eu me encontrei. Então foi uma grande descoberta, assim, e nesse grupo eu pude aprender muita coisa. Eles me ensinaram muita coisa. Pegaram uma pedra bruta, assim, e foram lapidando. Isso foi muito Ah, que legal. máximo. E como é que foi a sua ida para São Paulo? Porque você já fez vários trabalhos em São Paulo. Você está desde quando? Eu fui para São Paulo em 2021, em maio, junho. Pandemia. Tive pandemia, assim, quase que acabando. As coisas estavam reabrindo ainda. Eu lembro que nas primeiras idas para São Paulo, para olhar apartamento, essas coisas, tinha horário, restrição de horário. Então a gente não podia ficar na rua até tarde, tinha que O agendar as meio visitas. artístico estava Totalmente totalmente parado. parado. Totalmente parado. Era maio, junho, a gente tinha mais ou menos uma previsão de que a partir de outubro os teatros poderiam ser reabertos, obviamente com as restrições, com o limite de público, máscara, mas ainda era uma coisa muito distante perto do que a gente tinha vivido em 2020, né? Então eu acho que foi um grande passo de fé, assim, de não enxergar nada pela frente, mas entender que era tempo de expandir. Então foi nesse momento que eu falei, não, preciso estar em São Paulo, isso vai ser importante. Subir esse degrau vai ser importante para minha carreira. Então, fechei os olhos e fui. Agora, é importante, né? Claro, nós sabemos que a sua atitude, desde os movimentos lá na escola, quando você decidiu tirar aquela roupa de timidez, né? Mudar o figurino. Mas tem algo que é fundamental, especialmente para o sucesso de um artista, vale para tudo na vida, mas nós sabemos que, especialmente no mundo das artes, esse apoio é fundamental, que é o da família. Sim, eu tenho a honra de ter uma família que me apoia em tudo que eu faço. Como eu disse, a vida artística ela não é tão simples quanto a gente vê na televisão, nos palcos, mas eu tenho pessoas na minha família que me ajudaram muito, que me deram estrutura. Isso é muito importante, né? Não é tão simples mudar de cidade, quando você ainda não tem uma renda, quando você... Eu tinha uma renda em Maringá, eu trabalhava, dava aulas em Maringá, mas nada que fosse tão expressivo a ponto de me bancar em outra cidade. Então, os meus pais me ofereceram essa estrutura e desde o início sempre me apoiaram, sempre me apoiaram. Então, eu tive pessoas assim muito presentes nessa transição. E minha família, sem dúvidas, foi essencial. É primordial, né? Totalmente. Chegando em São Paulo, como é que você se encontrou? São Paulo é um universo que a gente que vem do interior, assim, parece tão distante, né? A gente chega numa cidade onde tudo funciona, onde você encontra tudo. E, e no início eu me vi um pouco perdido, assim, de espaço, porque, enfim, é uma cidade muito grande, né? Uma grande metrópole. E aí eu acho que logo no início eu me senti um pouco assustado, até porque assim, é um ambiente de muita concorrência. Então, os profissionais saem de todos os lugares É, eu, para oportunidades em São eu ia Paulo, né? falar isso. São Paulo, não é a maior metrópole que a gente tem no Brasil, o grande centro, né, cultural, artístico do país. Tem oportunidades, mas isso não facilita a vida do artista. Você tem que correr atrás. Exatamente, tem que correr muito atrás. E eu comecei a dar pequenos passos. Eu lembro que assim que eu me mudei, eu passei na minha primeira audição, que foi para uma companhia de dança de um projeto curto, era um projeto de 5 meses. Então eu sabia que aquele trabalho tinha um prazo. Então eu Mas você precisava. foi para a primeira audição e você já foi aprovado. Eu fui aprovado. A primeira audição que eu Qual fiz, era esse primeiro o teste, espetáculo? era para uma companhia de dança que estava fazendo um espetáculo num espaço aberto lá em São Paulo, no Patrimônio Tombado, e falava sobre a cidade. Era um espetáculo que contava sobre a correria, sobre a diversidade numa grande metrópole. Então esse foi meu primeiro trabalho em São Paulo. Eu fiz a audição ainda estando em Maringá, antes mesmo de me mudar. E aí no meio tempo eu me mudei, ainda sem ter a resposta da companhia. E aí acho Caramba. que uns dias depois que eu estava em São Paulo, eu recebi a resposta e comecei
nesse trabalho e aí a gente vai quebrando essas barreiras da cidade grande, entendendo que a gente pode transitar nos espaços, né? Que a gente pode buscar e encontrar o nosso lugar nesse grande centro, né? Então, a partir daí que eu comecei a entender como funcionava a cidade e comecei a me arriscar. E o curioso é que o próprio espetáculo mostrava um pouquinho dessa realidade para você. Exatamente, o próprio espetáculo. Eu lembro que a gente dançava com trilhas de sons de cidade, sons de carro, buzinas. Qual era o espetáculo? Chamava Corpo a Corpo com a Cidade. Uau! E Então, foram 5 meses ali. foram 5 meses, a gente trabalhava, a gente tinha 2 encontros semanais e a gente foi construindo esse espetáculo ao longo dessas semanas e fechamos com uma apresentação aberta ao público e uma gravação. A gente fez um material pro audiovisual também e foi meu primeiro trabalho lá e eu olho com muita gratidão, assim, é, falo, nossa, como a gente, quando a gente se veste de coragem, quando as coisas chegam até nós, né? E eu com zero experiências naquela cidade, eu tinha as experiências que eu coletei aqui em Maringá, mas eu não tinha tido grandes experiências ainda. Então, ter essa porta aberta logo que eu cheguei foi muito importante, foi muito especial, para que eu ingressasse no mercado e fosse visto também como um profissional daquele lugar. E dali, Marçal, a partir desse momento, desse primeiro momento, como é que você foi conseguindo transitar e caminhar, e encontrar outros palcos? Eu lembro que faltando, eu acho que algumas semanas para encerrar o trabalho na companhia, eu recebi uma mensagem do diretor do meu primeiro musical, que foi Rua Azusa, o musical. Ele tinha visto um material que eu tinha enviado antes da pandemia pro espetáculo e o show ia voltar, né, nessa reabertura dos teatros. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse ainda em participar. Você não tinha feito nenhum espetáculo ainda com Não ele. tinha Tá. nenhum espetáculo de teatro musical em São Paulo. Ele me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar, e aí embarquei então no meu primeiro musical, que foi o Rua Azusa, e foi uma grande experiência. Eu lembro que a gente ensaiou por pouco tempo, né? Muitos deles já tinham feito o espetáculo, então eram poucos integrantes novos. E assim que os teatros foram liberados para reabertura, eu estreiei com esse musical, que foi o primeiro musical que eu fiz em São Paulo. E deu certinho, né? Com o tempo que eu encerrei o contrato na companhia, eu não fiquei sem trabalho. Desse trabalho eu já consegui emendar direto no Rua Azusa e ficamos em cartaz por muitos meses. Mas ali você já começou a trabalhar com bailarinos, dar aula. Isso, exatamente. Logo depois do Rua Azusa, eu fui entendendo também, né, o cenário de como funcionava esse mercado. Eu sempre consumi teatro musical. Vou até fazer um parênteses aqui, porque a primeira vez que eu tive em São Paulo foi em 2010. 2010, isso. Meu pai me deu de presente de aniversário uma ida para São Paulo para ver um grande musical, que na época era Cats, um musical da Uau! Broadway que estava em cartaz em São Paulo. Ele me levou para fazer essa viagem, para conhecer esse universo. Eu já consumia musical aqui em Maringá pela internet, então já conhecia a Broadway. Então isso parece que sempre esteve perto de mim. E Cats é o espetáculo mais antigo da Broadway, Sim, que ficou mais tempo em sim, cartaz. exatamente. Cats é um musical de muita tradição na Broadway. Ele já rodou o mundo todo, então era uma coisa que eu gostava muito. E por ser um musical de bailarinos, isso tinha uma conexão ainda mais forte comigo. E na época, meu pai nem sabia do que se tratava o musical. Ele pesquisou com base naquilo que eu falava em casa, encontrou o Cats, né, o musical que estava em cartaz na época, e me levou pro musical. Então foi a primeira vez que eu estive num grande teatro prestigiando um musical da Broadway. E eu lembro que quando eu sentei assim, e olhei para aquele teatro, eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui, né, vivendo isso. E desde então eu já amava musicais, já amava esse universo Broadway. E na sequência, vendo esse musical, eu falei, é isso que eu quero. Eu tive essa certeza. Caramba, e aí Cats passou a ser a sua referência de musical. Muito Exatamente. bem referenciado. Muito, muito bem referenciado. É um musical que acho que qualquer tempo na vida que eu assista, ele vai me trazer essa memória de
de estar pela primeira vez num teatro em São Paulo, prestigiando esse musical e me descobrindo mais uma vez no caminho da arte. Acho que isso também tem um marco importante na história. Bem, depois da Rua Azusa, você foi para um outro espetáculo Sim, belíssimo, que foi Radassa. sim. Radassa Musical foi um espetáculo muito marcante. Foi um grande sucesso também em São Paulo. Assim como Rua Azusa ganhou prêmios em prêmios renomados na área de teatro musical. E foi também uma grande alegria ter recebido o convite para fazer esse musical. Então, do Rua Azusa eu já fui direto para o Radassa Musical. E qual era o seu papel ali no Radassa? No Radassa eu entrei nessa primeira temporada como elenco também, fazia parte do elenco, mas ainda sem nenhuma função criativa ou algo relacionado à parte de gestão. Eu tava mesmo Era como o performer, integrante da equipe. exatamente, performer do show, então fazia parte do elenco. E logo depois a gente parou o Radassa, voltamos com o Rua Azusa e na sequência voltamos com o Radassa. Nesse retorno do Radassa, eu recebi o convite então para assumir, além de elenco, a função de dance captain, Do né, Radassa. do Radassa, que, como eu disse no início, é essa função de manter o show em dia, de ficar atento com as limpezas, substituições e novos integrantes do elenco e assumir pela primeira vez essa função. Eu acho que eles perceberam Baita de uma responsabilidade. muita responsabilidade. E eu acho que eles viram em mim também esse desejo de crescer e me deram então essa oportunidade. Então eu já entrei nessa última temporada de Radassa com essa função agregada no meu currículo. E isso, nossa, mudou também a minha história, a minha mente abriu ainda mais para essa parte criativa. Eu sempre gostei muito de criar. E ali eu vi um espaço, ainda que, como Dance Captain, a gente não tenha tanta autonomia para criar, a gente mantém o que a equipe criativa, que no caso eu não fiz parte neste musical, eu preciso manter o que a equipe criativa concebeu para o espetáculo. Então acaba que eu não tenho autonomia para criar, mas o seu olhar já muda. Você já vê o show de uma outra perspectiva. Então isso já foi me dando ali mais repertório para trabalhar. E dali é que veio a oportunidade para Luther King. Isso. Nas últimas semanas de Radassa, a companhia lançou, abriu as audições para o Luther King. E a princípio eu fiz as audições como todas as pessoas, como elenco, fiz o teste. Ainda não sabia desse convite. Fiz todos os testes que eles me pediram. E logo que eu recebi a resposta que eu havia passado no teste para elenco, eu recebi mais uma mensagem do diretor me fazendo o convite para ser o coreógrafo do Luther King. E aí a minha mente parece que explodiu na hora, assim, porque eu falei, meu Deus, eu nunca tive medo de desafios, eu sempre gostei muito, eu falo para as pessoas que eu sou muito movido a desafios. E Acho que é quando. genético, É né? genético, exatamente. Não tem como fugir disso. E quando eu vi essa oportunidade, eu não tive medo. É, talvez o receio do novo, mas eu não posso dizer que eu tive medo. Ele me mandou mensagem, eu pensei por algumas horas e falei, não, faz Com sentido. aquele frio na barriga que a gente sabe que dá, Exatamente. né? Depois que a gente falou sim, a gente pensa, meu Deus, o que que eu fiz? Exato. E aí, nesse momento, eu falei, eu vou abraçar essa oportunidade e vou entregar o meu melhor. Eu já sempre estudei composição, processo criativo. Na pandemia mesmo, no tempo de pandemia, eu estudei muita coisa de teatro musical, me aprofundei ainda mais. E aí eu falei, é uma grande chance de colocar tudo isso em prática. Então aceitei o desafio e Mas aí já como coreógrafo, e aí você tinha que criar. tinha que criar. Foi um processo muito curto, né? A gente levantou um show do zero em um mês e uma semana. Então era um processo muito intenso Quanto de tempo tem ensaios. o O espetáculo? espetáculo tem 3 horas. Você teve que preparar um espetáculo de 3 horas. Quer dizer, Exato. preparar o espetáculo, não apenas você criar a coreografia, Isso. preparar os bailarinos, todo o elenco, Exatamente, em um exatamente. mês. Em um mês e uma semana, assim, contando com os ensaios gerais. Mas se a gente for contar mesmo um mês, E quantas horas de trabalho por dia para dar conta disso a tudo? gente ensaiava de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite.
Porque nós sabemos que um espetáculo, para ele estar pronto para ir para o palco, né, ele não é apenas criação, figurino, tem toda uma intensidade de energia que é colocada ali à prova nos ensaios. Sim. E em processos intensos assim, a gente tem que sempre tem aquele medo de, e se eu não conseguir criar mais nada? Porque é um processo cansativo e o cansaço ele interfere no nosso processo criativo também. E a sua criação depende também do desempenho dos bailarinos que ficam no Com palco. certeza. É um trabalho totalmente coletivo. É um trabalho com o diretor musical, que me entrega as músicas para que eu coreografe, um trabalho com o diretor do espetáculo, o diretor geral, para também entender o que ele quer daquele show. E eu lembro que do fim do Radassa para os ensaios de Luther King, eu acho que, se eu não me engano, foi um período de uma semana em que eu recebi a notícia que eu seria o coreógrafo. Eu lembro que eu tive 3 dias, assim, de 2 a 3 dias para pesquisar tudo que eu queria de referência de tudo aquilo que eu queria levar para o Luther King para já começar os ensaios. Eu lembro que a gente começou os ensaios sem ter todo o material pronto. Os materiais foram chegando, porque o diretor musical também estava produzindo, o diretor geral também estava produzindo. A gente tinha o texto já, mas o texto não tinha virado música ainda. Quando que vocês estrearam? A gente estreou dia 14 de julho de 2023. 23. Bem, julho de 2023 ainda, os artistas ainda estavam sedentos, ainda tinha aquela herança da pandemia e a vontade de Sim, ir para os palcos. exatamente. De viver essa sensação do teatro cheio, de estar no palco e sentir o calor da plateia. Então eu acho que nessa época a gente lavou a alma, sabe? De poder voltar a exercer o nosso ofício de uma maneira plena. Olha, nós falamos aqui sobre várias situações que fazem parte da vida de quase todo mundo, né? A timidez na infância, muitos param ali e não avançam o bloqueio da timidez. Você avançou. Nós falamos do apoio da família, nós falamos de você se permitir e ainda, quando criança, você dar vazão à sua criatividade, explorar novos mundos. Nós falamos de superação, de você não ter medo e encarar um desafio quando ele parece impossível, quando a possibilidade é para jovens a partir de 16 e você com 11 já falar, vou tentar, que me custa? E aí você, num período sem muitas perspectivas, nós falamos de você sair do interior, ainda que Maringá seja uma cidade incrível, né, uma cidade super estruturada, mas é interior do Paraná. E você se permitir ir para o maior centro cultural do país, que é a cidade de São Paulo. Sem perspectivas e você começar a olhar e buscar onde pode existir um espaço para você. E o que a gente percebe nessa nossa conversa, Marcel, é que isso pode estar presente na vida de qualquer pessoa. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter coragem, nós precisamos buscar caminhos, conhecimento e, sobretudo, acreditar que o sucesso é possível, ainda que o sucesso não seja o alvo principal. O alvo principal é sempre o próximo passo. Isso é claro para você? Sim, com certeza. Eu falo para as pessoas que eu nunca tive vontade de ser famoso, nunca quis ser uma pessoa famosa, mas eu sempre quis ser uma pessoa de relevância naquilo que eu faço. Então, sempre que as pessoas pensarem em teatro musical, que eu seja um dos primeiros nomes que vem à mente dessas pessoas. Então, a fama nunca foi um alvo. Eu sempre valorizei ser uma referência para as pessoas que estão à minha volta e para as pessoas que vivenciam isso comigo também. Eu tenho muitos alunos em São Paulo e eu sempre falo para eles a importância de acreditar no sonho que a gente carrega. Então, é, como um sonhador, eu também incentivo outros sonhadores. Eu sempre me lembro e sempre falo que eu gosto de acreditar nas pessoas porque um dia acreditaram em mim também. Um dia eu tive uma amiga que dançava comigo na companhia aqui em Maringá que me abriu as portas da escola dela para que eu fizesse aulas e comecei fazendo todas as modalidades que ela oferecia. Foi na escola que eu me formei aqui em Maringá e depois virei professor nessa escola. Então eu falo que a minha missão e o meu dever como artista é retribuir isso para outras pessoas, é abrir caminhos para outras pessoas.
Então, eu carrego isso comigo sobre acreditar nos sonhos, sobre não desistir, sobre ter coragem para alcançar. E eu quero compartilhar com você algo assim que é até um pouco pessoal da minha vida, mas é da sua também. O quanto nós aprendemos isso em casa, mas podemos aprender com pessoas que estão próximas, né, Sim. nos ambientes onde a gente frequenta. Você teve a sorte de aprender em casa. Eu conheço seu pai, né, Marçal Siqueira, foi meu aluno, é um jornalista, empreendedor, um treinador de pessoas, um profissional pelo qual eu tenho a maior admiração, mas ele foi meu aluno. E eu via naquele aluno uma pessoa que tinha um olhar aberto para as possibilidades. E eu fico muito feliz de receber você, de poder ter essa conversa com você e ver que você replica o que você aprendeu dentro de casa. E essa é uma lição que a gente tem como missão levar para o mundo, né? O que nós aprendemos, o que nós enxergamos, o caminho que nós trilhamos, as oportunidades que nós conquistamos, elas estão aí para quem quiser caminhar, mas tem que querer caminhar. Com certeza. E ter muita coragem, né? A gente conquista tudo com muita coragem. Eu acho que na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é, as coisas nunca foram fáceis. Mas quando a gente se veste de coragem e encontra pessoas no caminho que olham e acreditam, a gente parece que é ainda mais impulsionado, né? E eu quero falar dessa coragem, porque não é a coragem de você ir para o palco e a coragem de buscar aquilo que vai te fazer sucesso, né? É a coragem de dar o próximo passo. Sim, É a coragem de subir um degrau, de enxergar a oportunidade que está aqui à sua frente, porque é essa oportunidade que vai abrir uma outra porta, que vai abrir outros caminhos para você. Já diz o poeta, o pensador, o caminho se faz caminhando. sim. E eu fico muito feliz, né, de poder ouvir, conhecer um pouco melhor da sua história, conhecer esse caminho que você abriu e continua explorando e caminhando. E eu quero saber, depois de Luther King, né, que é um grande espetáculo, é o maior da sua. É o maior. Até então é o maior. Quais são os planos, sonhos, projetos? Você que tem Cats como referência. Olha, eu acho que eu tô com muita expectativa no ano de 2024, mas não uma expectativa utópica, assim, de final de ano, sabe? Que a gente sempre fala, não, o ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não costumo falar isso, mas eu acho que 2024 vai ser um ano diferente, onde eu vou poder romper muitas barreiras e conquistar ainda mais coisas. Falo isso porque tenho muita fé, primeiro de tudo, né? E porque eu acredito que tudo isso é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então, eu acredito que eu pude plantar muita coisa em 2023. E não só 2023, mas todos os outros anos. E eu sinto que tenho vivido uma colheita, sabe? De muitas coisas que eu plantei sem nem perceber. E então, meus projetos, eu já tenho algumas coisas em vista, já tenho projetos que eu vou coreografar agora em 2024. Tenho as minhas aulas que continuam a todo vapor. E em breve, se Deus quiser, novos musicais. Quero continuar fortemente nessa área dos musicais, porque é minha paixão maior. E se Deus quiser, logo eu quero ir para fora, quero expandir para outros lugares e conquistar o ápice desse mercado fora do Brasil. Você tem muitos alunos aqui. Tenho muitos, muitos alunos. Tive muitos alunos aqui em Maringá, muitos passaram pelas minhas aulas, que eu tenho contato até hoje com eles. Hoje eles são meus amigos, né? E em São Paulo também, graças a Deus, muitos alunos têm a chance de passar pela vida de muita gente, desde pessoas muito jovens a pessoas até mais velhas que eu. E tenho tido o privilégio de influenciar essas pessoas, de alguma forma inspirar com aquilo que eu carrego, assim. Eu carrego um sonho e eu acho que eu consigo, de alguma forma, transmitir isso para as pessoas. Vamos lá, quero perguntar para você, o que te move? Eu acho que sonhar me move. Um sonho grande. Um sonho grande, ser um grande referencial, ser um profissional de relevância naquilo que eu faço
e ser reconhecido por isso. Uma memória. O meu início na arte. Eu acho que isso é uma memória que sempre que algo vem na minha mente com algum pensamento de desistência, eu posso olhar para trás e ver tudo aquilo que eu trilhei para chegar onde eu tô chegando hoje. Então, acho que essa memória do início, sabe, dos primeiros passos na arte, acho que isso é uma coisa que fica boa parte do tempo na minha mente. Um desejo. Eu acho que construir uma família, viver bastante, ter saúde e continuar inspirando outras pessoas a viver do sonho delas. E uma esperança. Uma esperança, eu acho que estar em um lugar onde pessoas possam ter oportunidades. Eu acho que ainda a gente vive num país onde a gente não tem ainda tantas oportunidades artísticas. A arte, ela é muito seletiva e ela é muito injusta muitas vezes. Então, uma esperança que eu tenho no meu coração é de que a arte possa ser acessível às pessoas e que pessoas do interior, assim como eu, tenham oportunidades para alçar grandes voos e tenham isso viabilizado, né, à frente delas, porque eu tive a honra e o privilégio de ter uma estrutura que me proporcionou isso, mas eu sei que muitas pessoas não têm. Então, a minha esperança é que isso possa ser acessível para outras pessoas também. E um motivo para gratidão. A vida. A vida é o meu grande motivo de gratidão. Sou muito grato a Deus pela vida, por, por poder fazer aquilo que eu amo, poder viver disso, poder ter minha família por perto, poder ter os meus amigos por perto. A vida é um grande motivo de gratidão para mim. A gratidão, a minha, nesse momento, por essa nossa conversa. Muito obrigada. Desejo a você, assim, todo sucesso e que a Broadway tenha a chance, a oportunidade de um dia receber você. Se Deus quiser, trabalharemos para isso e com muita fé. Eu acredito que Deus nunca planta coisas em nosso coração que Ele não possa suprir, cumprir. Então eu acredito que se Ele plantou isso no meu coração desde muito criança, eu tenho certeza que Ele, no momento certo, vai fazer com que as coisas se concretizem. Que não demore. Que não demore. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer dividir esse momento com você e falar com uma profissional tão reconhecida que eu sempre vi na televisão e hoje eu tenho a chance de falar com você aqui pessoalmente e saiba que a admiração ela também acontece da minha parte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Aproveitem ao máximo, né, esse conteúdo e inspirem-se, porque essa história vale a pena ser revivida e recontada.